Quando Tatiana encontrou o espelho antigo na feira de antiguidades do Bixiga, aos 29 anos, pensou que havia descoberto a peça perfeita para completar a decoração de seu apartamento requém, reformado em Pinheiros. O espelho tinha uma moldura elaborada em madeira entalhada, com motivos florais e querubins, que demonstravam um artesanato excepcional do século XIX. O vidro era ligeiramente amarelado pela idade, mas sem rachaduras ou manchas, e refletia com uma clareza que parecia quase sobrenatural para um objeto tão antigo. O vendedor, um senhor italiano de uns 70 anos, chamado Giuseppe, foi evasivo sobre a origem da peça quando Tatiana perguntou sobre sua história. Veio de uma família tradicional de São Paulo, disse vagamente. Coisas antigas, sabe como é. Às vezes é melhor não saber demais sobre o passado. Quando ela insistiu por mais detalhes, Giuseppe pareceu desconfortável e rapidamente mudou de assunto para discussão sobre preço. O valor estava surpreendentemente baixo para um espelho de tal qualidade e idade. Tatiana trabalhava como curadora de arte em um museu particular e tinha olho treinado para antiguidades valiosas. Sabia que aquela peça valia pelo menos 3 vezes o que Giuseppe estava pedindo. Quando questionou sobre o preço baixo, ele simplesmente disse: preciso me desfazer rapidamente. Mudança de vida. Sabe como é? Durante o transporte para casa, Tatiana notou que os carregadores pareciam relutantes em manusear o espelho. Um deles, um homem mais velho, até mesmo se benzeu quando viu a peça. Desculpa, dona, disse, quando ela perguntou sobre sua reação. É que minha avó sempre dizia que espelho antigo guarda a alma de quem se olhou nele. Bobagem minha, né? Tatiana sorriu da superstição, mas havia algo na sinceridade do homem que a deixou ligeiramente desconfortável. Decidiu posicionar o espelho no quarto principal, onde complementaria perfeitamente a cômoda antiga que havia herdado da avó. A combinação criava um ambiente elegante que misturava charme histórico com sofisticação contemporânea. Durante as primeiras semanas, Tatiana adorou ter o espelho no quarto. Era funcional e belo, refletindo luz de forma que fazia o ambiente parecer maior e mais luminoso. Quando se arrumava pela manhã, admirava como o espelho antigo dava um toque de elegância à sua rotina matinal. A qualidade do reflexo era excepcional, tão clara e nítida, que às vezes ela esquecia que estava olhando para vidro de mais de um século. Foi durante a 3ª semana que Tatiana começou a notar pequenos detalhes que, individualmente, poderiam ser explicados racionalmente, mas que juntos criavam uma sensação vaga de inquietação. Às vezes, quando passava rapidamente pelo espelho, em sua visão periférica, tinha a impressão de ver movimento no reflexo que não correspondia exatamente aos seus próprios gestos. Quando olhava diretamente, tudo parecia normal. Inicialmente, atribuiu essas percepções ao cansaço ou distração. Estava trabalhando em uma exposição importante no museu, e as longas horas poderiam estar afetando sua percepção. Mas as discrepâncias entre seus movimentos e o reflexo se tornaram mais frequentes e pronunciadas. Durante a 4ª semana, Tatiana começou a notar que seu reflexo às vezes parecia ter expressões ligeiramente diferentes das suas. Quando o reflexo ocasionalmente demorava uma fração de segundo para corresponder. Quando franzia a testa, o reflexo às vezes mantinha uma expressão neutra por um momento antes de se ajustar. Era sutil, quase imperceptível, mas consistente o suficiente para ser perturbador. Uma manhã de segunda-feira, enquanto se maquiava para o trabalho, Tatiana teve certeza de ter visto seu reflexo piscar quando ela não havia piscado. Parou o que estava fazendo e olhou fixamente para o espelho, mas tudo parecia normal. Quando retomou a maquiagem, aconteceu novamente. Uma piscada no reflexo que ela não havia feito. Tatiana decidiu testar, conscientemente, o que estava percebendo. Ficou parada na frente do espelho, observando seu reflexo atentamente por vários minutos.
Durante a maior parte do tempo, tudo correspondia perfeitamente. Mas havia microexpressões no reflexo que ela não estava fazendo. Um ligeiro movimento de lábio, um franzir, quase imperceptível da testa, uma inclinação sutil da cabeça. Durante a 5ª semana, as discrepâncias se tornaram mais pronunciadas. O reflexo começou a agir com atraso mais perceptível, às vezes levando um segundo inteiro para corresponder aos movimentos de Tatiana. Mais perturbador ainda, ocasionalmente o reflexo fazia movimentos que ela não havia iniciado. Levantar a mão ligeiramente, virar a cabeça para um lado, ou até mesmo sorrir, quando ela estava com expressão séria. Uma noite, enquanto se preparava. Parou, dormir. Tatiana olhou no espelho e teve certeza de ter visto seu reflexo acenar para ela quando ela não havia movido a mão. O gesto foi deliberado e inconfundível, um aceno lento e intencional, como se o reflexo estivesse cumprimentando-a independentemente. Tatiana permaneceu imóvel, observando, mas o reflexo voltou a corresponder perfeitamente aos seus movimentos. Durante a 6ª semana, Tatiana começou a experienciar outros fenômenos estranhos relacionados ao espelho. Acordo durante a noite com a sensação de estar sendo observada, e quando abria os olhos, sentia uma presença intensa vinda da direção do espelho. O quarto estava sempre escuro demais para ver reflexos claramente, mas havia uma qualidade na escuridão do espelho que parecia diferente, menos mais densa, mais e profunda. Tatiana também começou a ter sonhos vívidos, onde se via olhando no espelho. Mas o reflexo era de uma mulher diferente, menos alguém com características similares às suas, mas claramente outra pessoa. A mulher no reflexo dos sonhos parecia desesperada, gesticulando e movendo os lábios, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Tatiana sempre acordava desses sonhos com sensação de inquietação profunda. Durante a 7ª semana, Tatiana decidiu pesquisar sobre a história do espelho. Voltou à feira de antiguidades para falar com Giuseppe, mas descobriu que sua barraca havia fechado. Outros vendedores disseram que ele havia partido repentinamente, deixando apenas um aviso de que estava resolvendo questões familiares urgentes e não voltaria. Intrigada, Tatiana usou seus contatos no mundo da arte para investigar possíveis origens da peça. Um especialista em antiguidades brasileiras reconheceu o estilo da moldura como sendo de um ateliê específico que operava em São Paulo entre 1880 e 1920. Peças desse período frequentemente vêm de casarões antigos das famílias cafeeiras. Muitas dessas propriedades foram desmontadas quando as famílias perderam fortuna. Durante a 8ª semana, Tatiana encontrou registros de um casarão na região central de São Paulo que havia sido demolido nos anos 1950 e cujos móveis foram vendidos em leilões de liquidação. O casarão havia pertencido à família Santana, proeminentes cafeicultores do século XIX mais importante. Ela descobriu referências a eventos trágicos na família que poderiam explicar a aura sombria do espelho. Nos arquivos do Estado, Tatiana encontrou registros de que Helena Santana, filha mais nova dos proprietários do casarão, havia morrido em circunstâncias misteriosas em 1898, aos 26 anos. Os relatos da época mencionavam que ela havia sido encontrada em seu quarto, na frente de seu espelho de penteadeira, em estado de extrema agitação antes de falecer. Testemunhas relataram que ela havia passado dias filando sobra a mulher no espelho, que estava tentando tomar seu lugar durante a 9ª semana. Armada com essas informações, Tatiana começou a entender que o espelho em seu quarto era muito provavelmente o mesmo onde Helena Santana havia passado seus últimos momentos. A descoberta trouxe uma explicação possível para os fenômenos estranhos, mas também intensificou seu medo sobre o que poderia estar acontecendo.
Os fenômenos escalaram significativamente após Tatiana descobrir a conexão com Helena. O reflexo no espelho se tornou cada vez mais independente, às vezes agindo de forma completamente diferente dela por vários segundos seguidos. Uma noite, Tatiana viu seu reflexo pentear o cabelo quando ela estava parada com as mãos ao lado do corpo. Em outra ocasião, viu o reflexo aplicar batom quando ela não estava segurando nada. Durante a 10ª semana, Tatiana começou a ouvir vozes sussurrando que pareciam vir da direção do espelho. As vozes eram em tom baixo e ininteligível, como conversas distantes, mas havia uma urgência nelas que era perturbadora. Quando eu se aproximava do espelho para tentar ouvir melhor, as vozes cessavam imediatamente. Uma noite, Tatiana acordou por volta das 3 da manhã e viu que o espelho estava emitindo uma luz fraca, mas perceptível. Não era reflexo de nenhuma fonte de luz externa, menos era como se o próprio vidro estivesse brilhando sutilmente de dentro. Quando se aproximou para investigar, a luz desapareceu, mas a superfície do espelho estava estranhamente quente ao toque. Durante a 11ª semana, o espelho começou a mostrar reflexos que claramente não correspondiam à realidade. Do quarto, Tatiana via móveis diferentes em posições diferentes, decorações que não existiam e até mesmo layout completamente diferente do ambiente. Era como se o espelho estivesse refletindo um quarto de outro tempo e lugar. Mais perturbador ainda, ocasionalmente Tatiana via outras pessoas no reflexo, figuras em roupas de época, que caminhavam pelo ambiente refletido como se estivessem vivendo suas vidas, normalmente em um período diferente. Uma dessas figuras era uma jovem mulher que ela reconheceu pelas fotografias que havia encontrado nos arquivos, Helena Santana. Durante a 12ª semana, Helena começou a aparecer regularmente no espelho, inicialmente apenas como presença, no fundo do reflexo, mas gradualmente se aproximando da superfície. Helena parecia estar tentando comunicar algo urgente, gesticulando e movendo os lábios, mas nenhum som saía. Suas expressões mostravam desespero crescente, como se estivesse correndo contra o tempo para transmitir uma mensagem importante. Tatiana tentou se comunicar com Helena fazendo perguntas simples que poderiam ser respondidas com gestos. Quer que eu tire o espelho daqui? Helena balançou a cabeça vigorosamente negativa. Você quer que eu ajude você? Helena acenou que sim. Depois apontou urgentemente para si mesma e depois para Tatiana, como se estivesse tentando explicar alguma conexão entre elas. Durante a 13ª semana, Tatiana percebeu que estava começando a ver o mundo através dos olhos de Helena quando olhava no espelho. Em vez de ver apenas seu próprio reflexo no quarto moderno, ocasionalmente via o quarto como era no século X, menos mobiliado com peças de época, decorado com tecidos ricos e iluminado por lamparinas a óleo. Nesses vessels, ela via Helena, vivendo sua vida diária, escovando o cabelo, lendo cartas, recebendo visitas, mas havia algo sinistro nessas visões. Tatiana percebeu que Helena estava sendo gradualmente dominada por algo malevolente que vivia dentro do espelho. Nas visões mais antigas, Helena parecia normal e feliz, mas conforme as visões progrediam chronologically, Helena se tornava cada vez mais agitada, falando com alguém no espelho que Tatiana não conseguia ver, e gradualmente perdendo o controle sobre seus próprios movimentos. Durante a 14ª semana, Tatiana entendeu que Helena não havia morrido de causas naturais, mas havia sido possuída por uma entidade demoníaca que vivia dentro do espelho. A entidade havia gradualmente tomado o controle de Helena, usando seu corpo para manifestar-se no mundo físico. Quando Helena finalmente resistiu, a entidade a matou, mas ficou presa dentro do espelho, aguardando a próxima vítima. Helena estava tentando avisar Tatiana que a mesma coisa estava começando a acontecer com ela. A entidade estava tentando repetir o processo de possessão, começando com pequenas influências sobre reflexos
e gradualmente ganhando controle total. As discrepâncias entre Tatiana e seu reflexo não eram apenas fenômenos paranormais, eram evidência de que algo estava tentando tomar posse de sua identidade. Durante a 15ª semana, a entidade se tornou mais direta em suas tentativas de controle. Tatiana começou a perder períodos de tempo onde não se lembrava do que havia feito. Acordava para descobrir que havia rearranjado móveis durante a noite. Ou encontrava escritos em sua própria caligrafia que não se lembrava de ter feito. Os escritos eram sempre em estilo antigo, como se alguém do século XIX estivesse usando sua mão para escrever. O mais aterrorizante foi quando Tatiana começou a se ver no espelho, fazendo coisas que não estava conscientemente fazendo. Via seu reflexo sorrindo de forma malévola quando ela se sentia apavorada. Viu seu reflexo fazendo gestos obscenos quando ela estava tentando rezar. E até mesmo viu seu reflexo preparando um ritual estranho com velas e símbolos que ela não reconhecia. Durante a 16ª semana, Helena apareceu no espelho com mais urgência do que nunca, gesticulando freneticamente e apontando para algo que Tatiana não conseguia ver. Finalmente, Helena conseguiu formar palavras que Tatiana conseguiu ler através de movimentos labiais. Quebre o espelho. Mas quando Tatiana se aproximou do espelho com um martelo, descobriu que não conseguia levantar o braço para bater na... Algo estava controlando seus músculos, impedindo-a de destruir o objeto. A entidade havia ganhado controle suficiente sobre Tatiana para proteger sua própria prisão. Helena apareceu novamente, desta vez apontando para a moldura do espelho e fazendo gestos, como se estivesse quebrando algo pequeno. Tatiana percebeu que Helena estava tentando indicar que havia algo escondido na moldura. Talvez um objeto ou símbolo que mantinha a entidade presa no espelho. Durante a 17ª semana, Tatiana examinou cuidadosamente a moldura elaborada e descobriu um pequeno medalhão religioso escondido entre os entalhes decorativos. O medalhão estava preto com a idade e corrosão, mas ela conseguiu identificar símbolos católicos quase apagados. Quando tentou removê-lo, sentiu uma resistência física intensa, como se mãos invisíveis estivessem impedindo seus movimentos. Helena apareceu no espelho mais uma vez, fazendo gestos urgentes que Tatiana interpretou como instruções. Helena apontou para o medalhão, depois fez movimentos como se estivesse rezando, e finalmente apontou para si mesma, e depois para Tatiana, como se estivesse oferecendo ajuda. Tatiana entendeu que Helena estava oferecendo sua própria energia espiritual para ajudar a quebrar o controle da entidade tempo suficiente para remover o medalhão. Durante um momento de concentração intensa, com Helena visível no espelho gesticulando encorajamento, Tatiana conseguiu arrancar o medalhão da moldura. O resultado foi imediato e caótico. O espelho começou a rachar espontaneamente, emitindo um som agudo que não era quebra de vidro, mas algo como gritos distantes. A superfície refletiva começou a ondular como líquido, e formas sombrias começaram a emergir de dentro do espelho, tentáculos de escuridão que tentavam alcançar Tatiana. Helena apareceu uma última vez, não mais como reflexo, mas como aparição translúcida no quarto real. Ela gritou algo que soou como um encantamento em latim, e uma luz dourada emanou de sua forma espiritual. A luz envolveu o espelho, e as sombras que tentavam escapar foram sugadas de volta para dentro com um rugido que fez os vidros das janelas vibrarem. O espelho se despedaçou completamente, reduzindo-se a fragmentos minúsculos que pareciam se dissolver no ar antes de atingir o chão. Helena sorriu para Tatiana uma última vez, acenou em despedida e desapareceu em uma cascata de pontos de luz dourada que gradualmente se desvaneceram. No dia seguinte, Tatiana pesquisou mais sobre Helena Santana e descobriu que ela havia sido profundamente religiosa e conhecida por sua coragem em ajudar outros. O medalhão, que estava escondido na moldura,
havia provavelmente sido colocado por Helena como última tentativa de conter a entidade, mesmo sabendo que isso custaria sua própria vida. Ela havia passado mais de um século presa no espelho, aguardando alguém que pudesse completar o trabalho que ela havia começado. Tatiana nunca comprou outro espelho antigo. Manteve apenas espelhos modernos simples em casa e sempre os substituía se notasse qualquer coisa incomum. A experiência a ensinou que alguns objetos carregam mais do que apenas história. Menos, eles podem carregar consciências, entidades e até mesmo portais para dimensões que é melhor manter fechadas. Ela também aprendeu que nem todos os espíritos são malevolentes. Helena havia se sacrificado para proteger futuras vítimas da entidade demoníaca e havia permanecido vigilante por mais de um século para garantir que o mal finalmente fosse derrotado. Às vezes, guardiães espirituais tomam formas que inicialmente parecem ameaçadoras, mas na verdade estão tentando nos proteger de algo muito pior. Hoje, 3 anos depois, Tatiana ocasionalmente sente uma presença protetora ao seu redor, especialmente quando está em lugares ou situações que poderiam ser perigosos. Nunca vê Helena diretamente, mas há momentos em que tem certeza de que está sendo cuidada por alguém que entende os perigos do mundo espiritual melhor do que ela. E às vezes, quando passa por lojas de antiguidades, Tatiana sente uma responsabilidade de alertar outras pessoas sobre os riscos de objetos com histórias sombrias, porque aprendeu que alguns antiques são mais do que decoração. São prisões para entidades que aguardam pacientemente por alguém suficientemente vulnerável para ser possuído, e apenas a coragem de almas como Helena pode impedir que esses males se espalhem pelo mundo.